E aí, pessoal, espero que estejam bem. Pitaco cinematográfico, A Sociedade da Neve ou La Sociedad de la Nieve, no título original em espanhol. Produção espanhola, financiada pela Netflix, contando o famosíssimo voo que transportava o time de rugby do Uruguai para jogar em Santiago do Chile, que ficou conhecido para alguns como a tragédia nos Andes, para outros como o milagre nos Andes. Lanço até uma pergunta aqui. Acho que na minha geração todo mundo já ouviu falar dessa história, que aconteceu no fim de 1972, portanto há 51 anos. Queria saber se as novas gerações sabiam dessa história, ou se ficaram sabendo agora que lançou esse filme e falou, nossa, já existiu essa história, eu nunca ouvi falar na vida. Que é absurdamente incrível. Acho que eu não conheço uma história de sobrevivência mais incrível, desculpem, e de pessoas que passaram por tantas privações como esse grupo que sofreu esse acidente. Para quem então não sabe, o avião ele se chocou contra os Andes e parte do charuto lá dele, as asas despedaçaram, a cauda, mas parte do charuto deslizou sobre a neve e caiu no meio da neve, no meio das montanhas, entre Chile e Argentina. E os caras, assim, né, um monte de uruguaio que nunca nem tinha visto uma montanha na vida, e estavam lá naquele frio extremo, de fazer 30 negativos à noite sem ter uma roupa adequada para isso. E eles sobreviveram 70 e alguns dias nessas condições. É uma história muito incrível. E aí eu fico na questão sobre dar ou não spoilers sobre isso. Eu acho assim, como é uma história conhecida, então eu queria falar com quem já conheceu a história. Se você não sabe da história, deixa para voltar para ver esse pitaco depois que você assistiu o filme. Você quer se impressionar, talvez ajude mais. Mas assim, então vou falar a partir de agora com quem sabe da história. Não precisa saber do filme, porque o filme também não vai ter uma surpresa muito grande para quem conhece a história. Não tem? Eu já li o livro do Nando Parrado, que foi o cara que andou e conseguiu buscar o resgate, ele junto com o Roberto. Li o livro dele que é de 2006, acabei de checar, acho que eu li a época que foi lançado. Vi o filme O Vivos, de 93, produção hollywoodiana, com Ethan Hawke. Já vi documentário, então é uma história que eu conheço em alguns detalhes. Logicamente não lembrava de todos. Mas então eu sou muito influenciado ao assistir A Sociedade da Neve pelas minhas outras experiências, por conhecer um pouco da história. Por exemplo, nesse eu fico assim, pô, mas e cadê o Nando? O Nando tá aí meio que como um personagem secundário, o Nando é um personagem central nisso. E de fato, acho que eles quiseram reduzir essa importância do Nando, que no começo verdade, ele chegou e desmaiou, assim que o avião pousou, ele ficou 3 dias desmaiado, ele estava com a mãe e com a irmã. A mãe morreu na hora e a irmã morreu alguns dias depois, junto a ele. E o Nando foi um cara que se recuperou, apesar de todas essas adversidades, ao longo desse tempo. Eu acho que assim, não vale a pena eu ficar falando dos detalhes do que foi isso daí, mas falar sobre como foi essa nova adaptação. Para começar, que é um filme espanhol de fato, procurem no YouTube, tem um making of da própria Netflix, que assim, os espanhóis capricharam, eles fizeram 3 maquetes do avião, uma com elevador para colocar neve e tirar neve, fizeram para simular o interior durante o acidente uma plataforma que é tipo um touro mecânico para os caras, para o cara que é ejetado para fora, puxaram com cabo. Eles não usaram muita computação gráfica não, viu? Usaram muito efeito prático e a gente sabe, o efeito prático dá um realismo muito maior. Algumas horas eles usam a computação gráfica? Usam, mas foram comedidos no uso dessa computação gráfica. Então, dá um grau de realismo esse filme incrível. O que eu acho até que chega a ser exagerado em alguns momentos. O diretor, o J.A. Bayona, que é catalão, ele já tinha dirigido O Impossível, aquele filme sobre o tsunami com a Naomi Watts e o Tom Holland, que também é um filme muito intenso, e o Ewan McGregor também. E acho que assim, tem coisas disso daí. Então o cara mostra muito de forma assim visceral, de forma
escatológica, até os machucados, arranhões. Nesse daí, na hora do impacto do avião, você escuta o som dos ossos quebrando aquelas poltronas que se comprimem, mata a gente na hora de comprimir as poltronas, uma batendo na outra, todas se soltaram. Então, assim, é pesado. Também vai ter um momento lá que eles vão conversar com o piloto, ele tá parecendo um zumbi, tá definhando lá, todo arrebentado. Então tem umas coisas assim que são muito, mas muito intensas. Eu não tinha visto alguém retratar essa tragédia com esse nível de intensidade até então. E realmente eu não sei se precisava, porque só a situação já é extremamente angustiante. Não sei se precisa mostrar tanto. Obviamente aumenta o impacto, mas enfim, me incomodou. Talvez fosse esse o propósito do diretor, né? Imagino que seja. Ele sabe o que ele está fazendo, mas eu não gostei. Ao menos ele poupou, como quem conhece a história sabe que eles fizeram canibalismo ou necrofagia, nem eu sei exatamente o termo adequado a se usar aqui, mas foi uma necessidade deles, pelo menos isso. Ele não mostra as cenas deles cortando os corpos e tal. Isso não acontece, ele poupa isso, né, no filme. Mas, enfim, é muito realista algumas coisas, assim, comparando, eu lembrando as fotos que eu já vi, que um dos sobreviventes fez as fotos, eles reconstituem as cenas idênticas às fotos, assim, chega a ser impressionante. Eu lembro as fotos do Nando logo do resgate, a caracterização do personagem tá perfeita. Fora, assim, a maquiagem também, de mostrar todo aquele desgaste deles, né, da insolação que eles tomavam, do ressecamento deles. Então tá muito real, os lábios todos descascados, manchas de queimadura. Eles saíram acabados, os poucos que sobreviveram. Mas, enfim, é um filme... É bom, é uma adaptação boa, então, desse daí. Não vou conseguir ficar comparando aos outros. Como eu disse, assim, lembro de alguns detalhes, né, que alguns destacam algumas outras coisas. Acho que o livro do Nando é muito interessante, que algumas coisas que ele traz de coisas que a gente não imagina. Ele fala, tinha um amendoim, eu fiquei o dia inteiro chupando amendoim, era o que ele tinha de comida. E a motivação, acho que o Nando, especialmente, a motivação dele é incrível, que no acidente ele viajou com a mãe e a irmã, e o pai dele ficou em casa. Ele decidiu, para reduzir o sofrimento do meu pai, eu vou voltar para casa. Ele colocou na cabeça que ele tinha que voltar para casa. Obviamente, como dizem, o Everest está cheio de gente que um dia foi motivada, proativa e tudo mais, né? Mas isso, a motivação é necessária, se vai dar certo ou não é outra coisa. Mas o Nando se motivou a, eu não vou morrer nessa montanha, eu vou dar um jeito, ou vou morrer tentando, né? E foi isso que o impulsionou aí e conseguir esse resgate. Talvez tenha faltado, poderiam ter acrescentado um pouco como foi a recepção do pessoal, mostra um pouco no filme, mas especialmente acho que poderia ter abordado como foi quando, logo que eles chegaram, falaram, como vocês ficaram lá 2 meses, o que vocês comeram? E logo surgiu a especulação que eles teriam praticado canibalismo e dias depois eles tiveram que admitir, né? E poderiam, acho que talvez ter entrado nisso. Acho que o diretor quis poupar e tal, mas eu acho que é uma parte interessante, especialmente para os dias de hoje, que tudo é muita mídia e tal. Lógico, em 70 também tinha jornal, tinha rádio, tinha TV, mas hoje em dia acho que assim, bombaria mais, seria um aspecto interessante a se abordar num bloquinho de 5, 10 minutos. Mas enfim, o filme tá aí. É um bom filme, é um filme que talvez concorra até Oscar de filme internacional, por ser uma produção espanhola. E nota para ele, diria que um 7,5, talvez assim, pela produção até mais e tal, história conhecida. Tá, acho que eu tô sendo maldoso. 8, esse filme merece 8. Tá bom, galera? Valeu, abraços.